Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de termodinâmica. Hoje, transformações cíclicas. Vou aproveitar um exercício para explicar a matéria e ao mesmo tempo dar aquelas dicas, aquela manha para fazer o exercício. Então, o problema é o seguinte, uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo esquematizado no gráfico abaixo. O primeiro item pergunta o seguinte, ele pede para a gente calcular o trabalho realizado em cada uma das fases do ciclo. De A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Então pode ser fase do ciclo, em alguns exercícios eles chamam etapas. Indicando se foi realizado pelo gás ou sobre o gás. Então vamos lá. Vamos lá. Para calcular o trabalho realizado em cada uma das fases do ciclo ou etapas, né? Então de A para B, no exemplo, é só a gente calcular essa areazinha aqui, ó, debaixo do gráfico AB. Então, o trabalho de A para B vai ser mais, porque é uma expansão, né? E para quem não sabe isso, eu tenho um outro vídeo que eu fiz anteriormente e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Ali eu explico por que que essa área é numericamente igual ao trabalho. Agora, nesse trecho, então, é bem fácil, ó, pessoal. É só calcular base vezes altura, porque é um retângulo, né? Então, nós vamos ter de base 1 metro cúbico e a altura desse triângulo é 4. Opa, 4 vezes 10 a segunda. Olha só, cuidado com o eixo da pressão. Está multiplicado por 10 a segunda. Então, é 400. Então, temos um trabalho de A para B de mais 400 joules. Tranquilo, né? Agora, no trecho BC, o volume não é alterado, então é uma transformação isocórica. Então não há nem expansão nem compressão. Portanto, não há realização de trabalho pelo gás ou sobre o gás. Agora, o trabalho de C para D, a gente já vai ser uma compressão, né? O volume está diminuindo, né? Então o gás, né, estaria exercendo uma pressão na tentativa de conter essa diminuição do volume. Então seria uma força no sentido oposto ao deslocamento de um êmbolo, por exemplo. É uma transformação isobárica, então é esse trecho aqui, essa areazinha, né, como eu já tinha falado. Então vai ser bem fácil calcular, ó. Então 2 vezes 10 a segunda vezes 1 metro cúbico. Então, só chamando a atenção aqui, ó. Então, como é um retângulo, né, para essas isobáricas, então tem uma simplificação aí. Em vez de falar a área todo o tempo, às vezes o enunciado nem dá o gráfico. Então, nas isobáricas, você pode colocar P ΔV, que P vai ser a altura do retângulo. E o ΔV, a base. Então, nesse caso aqui, ó, tanto vale também a mesma coisa lá para a primeira transformação de A para B, que é uma isobárica. O 4 vezes 10 a segunda Newton por metro quadrado é a pressão. E o ΔV é de 1 metro cúbico. Tá certo? Então, quando for isobárica, pessoal, então tem gente, né, que acha que isso é uma fórmula geral. Não é, é só para isobárica, que a pressão é constante e o formato dessa área é um retângulo. Tá? O P é a altura e o ΔV é a base. Só vale para isobárica. Então aqui fica fácil, né? 2 vezes 10 a segunda vezes 1 dá menos 200 joules. E, novamente, uma transformação isocórica, que pode ser também conhecida como isométrica ou isovolumétrica. Então, mais o trabalho que é nulo. Então, o que o item está pedindo para você? Indique se foi realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, a primeira, uma expansão, é realizado pelo gás, né? Pensa, o êmbolo num cilindro com êmbolo. O gás estaria empurrando esse êmbolo. Então, ele está realizando um trabalho. Agora, na segunda, esse êmbolo nem
iria para frente no sentido de aumentar o volume, nem para trás no sentido de diminuir o volume. Então ele nem realiza, né, nem o trabalho não é nem realizado pelo gás e nem sobre o gás. Agora, o trabalho de C para D é realizado sobre o gás, porque está acontecendo uma diminuição do volume. Então o êmbolo ele está comprimindo o gás, né? Então pensa, o gás estaria suportando estaria exercendo uma força contrária a esse deslocamento, por isso que o trabalho é negativo. E, por fim, o trabalho de D para A é nulo também, né? Que como não expande e como não é comprimido, então o trabalho do gás não é nem realizado pelo gás e nem sobre o gás. Tudo bem? Agora, quais as transformações há aumento de energia interna e quais delas a diminuição? Justifique. Então vamos começar aqui, né, retomando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. É muito importante que você saiba interpretar o que significa isso aqui. Ó. O produto PV está ligado com a temperatura. Ele nos dá a noção da temperatura do gás. Então, se você fizer os produtos PA, VA, você vai ter 80 Nm² vezes metro cúbico. Isso seria igual a nRTA. Agora, quem que é o produto PB-VB? 480 Nm² vezes metro cúbico. Quem que é o PCVC? 240 Nm² vezes metro cúbico. E o PDV de D seria 40. Então, todos eles estão ligados às suas temperaturas, certo? Que é PA, VA, nRTA, PB, VB, nRTB, PC, VC, nRTC, PD, VD, nRTD. Tá certo? Então, quando você faz o produto PV, você está indiretamente calculando, tendo uma noção de quanto vai ser o valor da temperatura associada a essa pressão e esse volume. Então você tem PD-VD, que é o menor de todos, que é o 40, depois vem o PA-VA, que é 80, depois o PC-VC, que é 240, e o maior de todos é o PB-VD. Note que ele é o mais distante da origem dos eixos, certo? E o menor é o D. Então, quando a gente se aproxima da origem, menor é a temperatura. Quando a gente se afasta, maior a temperatura. Então, fazendo aí, substituindo o PV por nRT e cortando o nR, você vai ter a noção da temperatura. Ó, TD, TA, TC, TB. Então, a maior temperatura é do ponto B e a menor. Tem que tomar cuidado com essa coisa da distância, porque o A e o C, né, você até poderia usar aí uma medida com uma régua, assim, mas cuidado com os gráficos que não tem escala. Né? Se tiver em escala, tudo bem. Né? Eu pegar uma régua e ver quem está mais distante. Mas, se não tiver em escala, muito cuidado com isso. Então, lembrando que a energia interna de um gás monatômico é dada por 3 meios de nRT. Então, a energia interna, né, ela está ligada com a temperatura. Então, quem tem maior temperatura tem maior energia. Então, de A para B, você tem que a energia interna de B é maior que a de A. Então, houve um aumento de energia indo de A para B. Também poderíamos ter analisado o seguinte: a temperatura de B é maior, teve aumento de temperatura. Se tem aumento de temperatura, tem variação da energia interna positiva, né? Porque a fórmula para a variação da energia interna, como que é mesmo? 3 meios de NR delta T, né? Para gases monatômicos. Beleza? No trecho de B para C, o que acontece? Então, do B para o C, a energia interna de B é maior que a energia interna de C. Então, está tendo uma diminuição de energia interna.
também poderíamos ter analisado a temperatura. A temperatura de B é maior que a de C, né? Então, você tem uma diminuição de temperatura. Então, o ΔT vai ser negativo e, consequentemente, uma diminuição de energia interna. Note que de B para C, nós estamos nos aproximando da origem. Então, você poderia pensar assim, ó, de B para C, opa, eu estou indo na direção da origem. Então, tem uma diminuição de energia interna. De A para B, eu estou me afastando da origem, certo? Então, tem aumento de energia interna. Então, dá para analisar por aí. Então, isso é saber ler um gráfico, né? Olha quanta informação tem nesse gráfico de P por V. Então, todo gráfico ou infográfico, né, em outras linguagens, você tem que saber ler o gráfico. E você precisa saber o conteúdo, né? Então, aqui você consegue destrinchar tudo o que aconteceu com o gás olhando apenas para esse gráfico PV. Agora, de C para D, o que está acontecendo? A gente está indo para mais perto ainda da origem. Então, tem diminuição de novo de energia interna. E isso está dito aqui na nossa observação. Ó. O de C é maior que o de D. A energia interna de C é maior que a energia interna de D. Então, há uma diminuição de energia interna. Ou, ainda, conforme a gente tinha analisado já, a temperatura de C é maior que a temperatura de D. Então, tem uma diminuição de temperatura. ΔT vai ser negativo e, portanto, ΔU também negativo, ou seja, diminuição da energia interna. No quarto, de D para A. De D para A, a gente se afasta da origem. Então, tem aumento de temperatura e tem aumento de energia interna. Então, é bem tranquilo de só olhar para o gráfico, você sabe. Se fosse um teste, era bem fácil de fazer. Então, mas voltando aqui, né? Então, a gente sabe que a energia de D é menor que a de A. Então, teve uma diminuição, um aumento de energia, porque a energia interna de A é maior que a energia interna de D. Então, tem um aumento de energia interna. E a temperatura do ponto A é maior que a do D. Então, tem aumento de temperatura. O ΔT é positivo, então um ΔU positivo também. Então, aonde aconteceu aumento de energia interna? De A para B e de D para A. Note que é quando a gente se afasta, né, da origem. E onde tem diminuição, né, de B para C e de C para D. Beleza? Agora, ao completar cada ciclo, a conversão de trabalho em calor ou de trabalho em calor. Então vamos lá. A gente já viu aí que o trabalho de cada etapa. Então, do A para o B, mais 400. Como eu quero do ciclo, né? Então, o que acontece? De B para C não tem realização de trabalho, né? Porque não tem área embaixo, o volume não muda. Aí, de C para D, é uma compressão, o trabalho é negativo, essa área roxinha aí, né? Que é menos 200 joules. E de D para A é uma isocórica, né? Também não há variação de volume, então o trabalho é nulo. Então, qual seria o trabalho no ciclo? Então, note o seguinte, o ciclo é quando a gente vai de A para B, para C, para D, depois volta para A. Então, você tem a soma de todas as áreas. Então, a gente está somando o mais 400, depois mais 0, depois tirando 200, então a gente está tirando essa área em roxo. Portanto, o trabalho final, quanto vai dar? Mais 400, que corresponde à área interna que sobrou do ciclo, certo? Então, qual é a conclusão que a gente tem? Que o trabalho do ciclo é essa areazinha aqui, ó. Veja, a base é 1 metro cúbico e a altura do retângulo dessa área interna é 2 vezes 10 a segunda newton por metro quadrado. Então vai dar 200 joules. Então o trabalho do ciclo aqui, no sentido horário,
é mais a área interna do gráfico. Então, antes de concluir esse item, eu queria fazer uma observação. Ó, se a gente vai andando no sentido anti-horário, teremos a inversão dos sinais dos trabalhos, onde é mais 400 viraria menos, porque ao invés da expansão estaria comprimindo. Tá? E no C para D seria uma expansão, então seria a gente estaria trocando sinais, então ficaríamos com menos 400 e mais 200, dando um sinal de menos 200. Então o trabalho ficaria assim, ó, teria que ser ao contrário, né? De A para D, 0, que é uma isocórica. Depois, de D para A seria uma expansão, então agora seria mais 200, né? Aquela área roxinha. Depois de C para B, é isocórica, trabalho nulo. E de B para A, agora é uma compressão, então seria menos 400. Então, o trabalho do ciclo no sentido anti-horário seria menos 200. Então, como regra geral, se você for calcular o trabalho de um ciclo, é só você calcular a área interna e prestar atenção no sentido das etapas de transformações. Então, se as etapas estiverem no sentido horário, positivo, no sentido anti-horário, negativo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos resolver o problema. Sabendo disso, né, fica bem facinho aqui, ó. Então, ao completar cada ciclo, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Então, como a gente já viu, a gente pegou a área, né, somamos as áreas, então tem mais 400, menos 200, né? Então, o trabalho do ciclo AB a gente já concluiu que é mais 200, então ficou só essa área interna. Então, a gente já sabe calcular isso. Então, o problema, né, começaria daqui, ó, mais 200 joules. Tá? Como a gente já viu, a altura vezes a base, essa área interna. Agora, olhando para a primeira lei da termodinâmica, a gente tem uma coisa curiosa aqui no ciclo. Né? Como a temperatura inicial é a do ponto A e a final também é do ponto A, o que vai acontecer? O ΔT vai dar zero. Consequentemente, o ΔU também dá zero. Então, como é que fica a nossa equação da termodinâmica? Que o calor é igual ao trabalho. Então, o calor trocado aí durante o ciclo e o trabalho realizado durante o ciclo é mais 200. O que significa? Que o Q, a quantidade de calor trocada, é mais 200 joules. O gás recebe calor. E o que significa que o trabalho no ciclo deu mais 200 joules? O gás realiza trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele recebe calor e realiza trabalho. Então, a gente tem uma conversão de calor em trabalho. Certo? Então, observações importantes. Ó. ΔU de um ciclo. Zero. Por quê? Porque a temperatura inicial e final são as mesmas. E o calor, então, no ciclo, o calor trocado vai ser igual ao trabalho, né, realizado ou recebido neste mesmo ciclo. Ok? Então, nesse probleminha, nós temos a conversão de calor em trabalho. Ele está no sentido horário. Né? No sentido horário seria o contrário. Beleza? Agora, calcule a quantidade de calor e o trabalho que se interconvertem, né? Porque a gente viu que Q igual a trabalho. Então, a gente já calculou, né? Q igual a trabalho igual a mais 200 joules. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Deixe o seu like, né, no vídeo, né? E se inscreva no canal. Beleza? Então, até a próxima.